Estamos começando mais um Malaquinis Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. 5ª temporada no ar, então se você ainda não está ligado, assista os episódios anteriores, curta, compartilha, assina nosso canal do YouTube para você perceber que já temos 100 episódios gravados, estamos na nossa 5ª temporada. Esta série, dentro da 5ª temporada, tem a ver com hábitos e nós decidimos chamar essa série de... Somos um amontoado de hábitos. Alguém me balançou a cabeça dizendo que não era isso que eu tinha que dizer. Essa série é. Ah, boa, a nossa série... Da rotina ao hábito, uma coisa redundante e óbvia. E esse episódio é Somos um amontoado de hábitos, é isso? É isso. Aê! Yes! Boa! E para falar sobre um amontoado de hábitos, que cada um de nós é um amontoado de células, e as nossas células funcionam por meio de padrões, ou seja, um amontoado de hábitos, eu convoco para essa super banca nosso queridíssimo Vilmar Duarte, nosso careca brilhante. Fala aí, Vilmes. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. E para vocês perceberem que qualquer mudança de hábito tem essa complicaçãozinha, como o Malaquini mostrou aqui agora, né, ao vivo. Ou seja, mudamos o tema e até a gente pegar isso no tranco leva-se um tempo. Então nós vamos nos habituar a essas mudanças. Se prepara, porque lá vem tijolada. Para quem não assistiu, não escutou os episódios anteriores, o Vilmar é o nosso arquiteto das construções e das desconstruções. E compondo a banca aqui também, nossa queridíssima Ferzinha, que Sempre fica na luta com o microfone, porque ela solta o parafuso do microfone. E aí a gente fala que o cabo tá quebrando, tudo quando eu olho é ela. Vai. Aí, a nossa Ferzinha, que é o nosso brilho do podcast. Ferzinha, cola na banca. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem, para todos que nos assistem em qualquer lugar do mundo, porque sei que o nosso podcast é mundial. E hoje vamos falar sobre hábitos. Será que os seus hábitos são bons ou será que os seus hábitos estão contribuindo para sua vida permanecer empacada? Vem com a gente. nós contratamos um serviço da NASA que fica naquelas antenas no deserto mandando sinal para o espaço. Também, quem sabe. Quem sabe algum... né? Mas aproveitar, vamos mandar um abraço para os nossos amigos lá de Portugal. O podcast está chegando para lá com mais força. Um grande abraço para eles, o pessoal da França também. E espero que esse podcast aqui contribua para eles, efetivamente. Nosso queridíssimo Saldanha, nossa queridíssima Terezinha, o pessoal de Madrid, então, Exato. o Elias. Vamos nessa, galera de Barcelona, o Humberto e tudo mais. Valeu, galera, a participação. Vini. Isso aí. Aqui a Vini, estou aí. Bom, vamos seguir nessa, né, sobre os nossos amontoados de hábitos. É muito legal porque, geralmente, quando nós pensamos em hábito, nós pensamos em algo necessariamente bom. Porém, nós vamos falar no podcast mais pra frente, fica ligado que os hábitos nem sempre vão te ajudar, muito pelo contrário, muitas vezes os hábitos estão sabotando você. Mas eu trouxe aqui quase voa tudo hoje o negócio tá pegando fogo aqui no estúdio, a bruxa tá solta. Eu trouxe um livro chamado O Poder do Hábito, tá? Do Charles Duhigg. Lembrando que o nosso 4º episódio desse mês vai ser sobre hábitos atômicos, um outro livro muito legal do James Clear, é isso, né? Isso. Mas esse livro, O Poder do Hábito, eu já li, a Fer já tentou ler, Vilmar já leu. Por que tentou ler? Porque ele é um livro que ele é excessivamente cheio de exemplos. E cansa, porque é um livro mais repetitivo. Mas tem uma parte que eu separei pra gente começar, pra dar uma chacoalhada. Hoje quem vai dar tijolada não é o Vilmar. Olha só que legal, é o Charles Duhigg. Quando nós falamos de hábito, tem uma perguntinha que a gente deixou anotada na nossa reunião, que é, mas o que é hábito? Olha que interessante que eu quero começar com isso para você pegar. Um cérebro eficiente exige menos espaço, o que permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e, portanto, causando menos mortes de bebês e de mães. O que isso tem a ver com hábito? Tem a ver que o nosso cérebro ele foi desenvolvendo habilidades, ou seja, ele foi desenvolvendo a capacidade de criar hábitos e rotinas para quê? Para gastar menos energia.
Gastando menos energia, ele se torna um cérebro mais eficiente, ou seja, melhora a performance. Com esse cérebro mais eficiente, com uma melhor performance, o cérebro consegue diminuir o seu tamanho e performar melhor. Pensa nos computadores. Os computadores antigamente eram enormes. Na época do Vilmar, antes disso ainda, né? Bem antes. Mas os computadores... O Vilmar trabalhou na área da tecnologia há muito tempo e ele tem essa noção, mais ainda do que eu e que a Fer, mas que os computadores ocupavam uma sala. E uma sala grande. Uma sala grande. Não existia computador portátil. À medida que os computadores começaram a ficar mais eficientes, que os processadores começaram a ficar mais eficientes, os computadores foram diminuindo. E hoje a gente tem um celular que ele é mais potente do que os computadores que ocupavam uma sala e às vezes um prédio inteiro. Que chegou a levar o homem à Lua. Exato. Então, poder computacional reduzido, né? Para você entender a importância dos hábitos na performance do nosso cérebro. Quanto mais o nosso cérebro adquire uma capacidade de processamento melhor, ele vai ter uma performance melhor e, por consequência, reduz o tamanho. Olha que interessante, isso ajuda na questão do parto. É chocante esse dado. Mas e como é que o cérebro faz isso? Todas aquelas rotinas básicas que você faz, o cérebro transformou em hábito. Pode perceber, você não presta atenção quando está escovando os dentes, você não presta atenção quando está respirando, seu coração está batendo. Por quê? Porque são hábitos, rotinas que o seu corpo, que o seu cérebro automatizou. Com isso, gasta-se menos energia, esquenta-se menos a cabeça e a gente tem uma melhor performance. Então, os hábitos, eles surgiram e eles têm essa função fantástica de economizar energia. Tenha isso em mente, que toda vez que você automatiza um processo, ele consome menos energia, ele se torna mais automático e assim você consegue, de certa maneira, performar melhor. É claro que às vezes está tudo tão no piloto automático que a gente também não presta atenção nas coisas. Mas é isso, vamos seguir. Você mencionou os computadores, eu lembrei de uma pesquisa que fizeram para emular o cérebro humano. E aí vários cientistas se reuniram. Hoje em dia, obviamente, isso teria uma proporção diferente, mas na década de 70 eles queriam desenvolver um computador que tivesse a capacidade do nosso cérebro. Ele ocuparia o espaço do Empire State inteiro. Ele precisaria de toda a água do Rio São Francisco para refrigerá-lo. Precisaria da energia necessária para alimentar a cidade de Nova York. E depois de você alimentá-lo com informações durante 10 anos, ele teria o cérebro seria de uma criança de 2 anos. Então, para você ver que o nosso cérebro é realmente poderoso. Hoje, nós temos a inteligência artificial. Possivelmente esse estudo seria numa proporção diferente. Mas para você ter uma noção da energia que gasta se a gente tirasse o nosso cérebro e transformasse isso numa máquina. Eu acho legal frisar, até puxando de volta a questão da capacidade cognitiva, que os hábitos justamente funcionam diminuindo a nossa capacidade cognitiva, liberando o espaço mental, então a gente automatiza essas determinadas tarefas para que sobre mais espaço para fazer outras tarefas mais importantes. Mas... Fiquei confuso, diminuindo a nossa capacidade cognitiva ou aumentando? A gente diminui a capacidade cognitiva nesse aspecto, daquela tarefa que está sendo É só porque a bruxa tá solta aqui hoje. A gente quer alfinetar, a gente quer ver a pessoa Você que vê respirar nos 30, pelas né? narinas. Você fica lá, prende a respiração. Não prende. Enfim, considerando que a gente automatiza muitas das tarefas, você até comentou na abertura do podcast que muitas vezes a gente não para perceber os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. E, na verdade, os hábitos governam a nossa vida. E aproveitando esse tópico, então, eu já quero fazer essa distinção de que existem hábitos que são bons, que é geralmente o que a gente ouve falar quando a gente pensa em hábitos, né? Vai ler um livro sobre hábitos, geralmente a gente está querendo bons hábitos. Mas, na maior parte das vezes, se a gente não presta atenção nos hábitos da nossa vida, em quais hábitos estão governando a nossa vida, muito provavelmente existem muitos hábitos ruins, hábitos negativos que estão governando a nossa vida. Então, existem tipos diferentes de hábitos. Não necessariamente os hábitos são benéficos. Isso é muito legal, porque se você for pensar, eu quero adquirir hábitos. Não. Você quer substituir hábitos. Isso é uma coisa muito legal. Toda vez que nós estamos, por exemplo, eu tenho um hábito de toda vez que eu vou jantar ou algo assim, porque eu construí esse hábito na rotina morando com meu filho, né?
E esse hábito era o nosso momento junto. A gente queria assistir uma série, queria assistir um filme, e era meio que o horário do jantar. Então, acabou criando o hábito de sempre estar ali comendo na hora de ver um filme ou de ver uma série. Então, quando a gente vai assistir um filme, eu e meu filho, até hoje, a gente pensa em assistir um filme, a gente já fala, o que a gente vai comer? É interessante. E mais ainda, depois isso virou um hábito que a gente começou a sempre pedir pizza. Então, eu acabei que, num período muito longo da minha vida, eu comi pizza, acho que 3 a 4 vezes na semana. Que era o momento que eu tinha de convivência com meu filho. A gente assistia filme, série, eu ficava junto ali. Então, olha só o que a Fer falou. Nós queremos hábitos. Quando nós pensamos em hábitos, nós pensamos em coisas saudáveis, mas nem sempre um hábito é saudável. Existem hábitos muito destrutivos. A pessoa, depois ela acaba dizendo que é um vício. Eu sou viciado em jogo. Mas é um hábito, construiu-se tão arraigadamente esse hábito que virou um vício. Mas é um hábito, o hábito do jogo, de fumar, o hábito de comer uma sobremesa sempre depois da refeição. Então, você vai criando hábitos. Eu acordo e já pensa no café. É um hábito. Você sabe que eu tinha exatamente esse mesmo hábito negativo de assistir filmes e séries. E eu comecei a perceber que eu estava relacionando o prazer daquele momento com a comida que eu tinha. Mas não necessariamente comida. No meu caso, não era jantar. Eram os doces. Eu sempre associava aquele momento, uma pipoquinha doce, um amendoim, um M&M. E daí eu comecei uma fase em que eu queria diminuir os doces. E eu pensei, o que eu vou ter que fazer? Eu tive que cortar as séries e os filmes da minha rotina por um tempo, porque eu não consegui fazer essa desassociação. Muito louco, né? Para você ver que nós somos um amontoado de hábitos, Exatamente. literalmente. Alguns bons, alguns ruins, outros destrutivos. É muito legal porque numa pesquisa de 2006, e é interessante que essas pesquisas elas sempre vão usar ali o viés que interessa, né? Claro. Mas nessa pesquisa de 2006 da Duke University, eles colocaram que 40% das nossas decisões são hábitos. Então, por mais que você ache que você está decidindo algo, já é um hábito. Então, se você parar para analisar, às vezes que você sai a comer fora, ou que você pede uma comida no iFood, ou em qualquer um dos outros aplicativos, algo assim, você jura que você está decidindo, mas geralmente está muito mais associado a um hábito, de você ter o hábito de pedir aquele tipo de comida naquele dia da semana, naquele horário. É interessante isso, de perceber que a maior parte das nossas decisões já está decidido. É um hábito, depois você vai validar. Então, essa pesquisa de 2006 levantou esse número que 40% das nossas decisões, na verdade, são hábitos. Cara, isso é muito chocante. Eu tenho visto um monte de discussão hoje na internet do pessoal falando a gente tem livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio. E está chegando-se a um consenso pelos neurocientistas que pouquíssimas coisas mesmo nós temos livre-arbítrio. Tem essa questão das tomadas de decisões, que nós já somos influenciados, mas nós somos tão influenciados pelo meio em que vivemos, pelo grupo que nós mais frequentamos, que o hábito acaba se tornando uma influência desse meio. Então você acha que você tem livre-arbítrio, continue achando, porque isso é importante para a sua vida, mas se você se antenar, como a Fernanda trouxe, dos hábitos que regem o seu cotidiano, você vai começar a direcioná-los para o que você quer de resultado, porque hábitos você vai ter sempre. E olha que interessante, muita gente fala, mas eu vou ter hábitos e isso vai restringir a minha liberdade, a minha tomada de decisões. Tem um trechinho aqui que o James Clear coloca no livro, eu vou ler bem rapidinho porque eu já vou adiantar um pouco do nosso 4º episódio, mas vale a pena. E ele fala que não, hábitos não restringem a liberdade, eles a criam. Na verdade, pessoas que não controlam os seus hábitos muitas vezes são as que têm menos liberdade. Sem bons hábitos financeiros, por exemplo, você sempre estará lutando pelo próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, sempre parecerá pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, sempre sentirá que está atrás da curva. Se está sempre sendo forçado a tomar decisões em tarefas simples, quando eu devo me exercitar, onde eu vou escrever, quando eu pago as contas, então tem menos tempo para a liberdade. Somente quando tornamos os fatos básicos da vida mais fáceis é que conseguimos criar esse espaço mental necessário para o pensamento livre e para a criatividade. É muito sensacional esse trecho, porque a gente realmente confunde, né? Muitas vezes pensa, eu vou ficar numa rotina presa, ali cheia de hábitos,
Mas, na verdade, como nós somos amontoados de hábitos, a nossa rotina já está cheia de hábitos. Não necessariamente bons. Toda vez que a gente pensa em disciplina, toda vez que a gente pensa numa pessoa metódica, a gente pensa mais numa pessoa chata, numa pessoa que não tem liberdade, que está presa. Mas, quando nós invertemos o nosso olhar e colocamos o olhar sobre as pessoas que a gente admira, grandes atletas, grandes escritores, grandes artistas, você vê que por trás, por exemplo, vai lá olhar a Serena Williams, maior ganhadora, na verdade, uma das maiores ganhadoras de Grand Slam da história. Agora teve o recorde batido aqui pelo Djokovic essa semana passada, mas quando a gente for publicar esse podcast já vai ter passado um pouquinho, mas tudo bem. Maior ganhadora de todos os tempos de Grand Slam. Pessoas incríveis, véio. Quando você olha por trás desses feitos incríveis que nós admiramos, existem ali hábitos muito bem direcionados, existe disciplina e constância. Então, o que nós temos que pensar? Já vou lembrar aqui de um trecho de uma música do Renato Russo, que na verdade ficou marcada por ele, mas esse texto não é exclusivamente dele, que é disciplina e liberdade. Então, quando você tem mais disciplinas, tem mais liberdade, porque quando você consegue fazer as coisas que você precisa de uma maneira organizada, te sobra tempo, te sobra dinheiro, te sobra saúde, te sobra disposição. Então, isso que a Ferzinha falou desse pedaço do livro Hábitos Atômicos é muito legal. Você vê que complementa o livro anterior, ou o tema anterior, que era o essencialismo. Se você foca naquilo que você quer, porque o que as pessoas entendem como liberdade é querer fazer tudo a toda hora, a qualquer instante, aquela alucinação, e você não dá conta de efetivamente fazer tudo. Se você dá um foco, você tem essa liberdade, você atinge o seu resultado, né? Ou você paga o preço, até se você ainda, quiser fazer tudo, você paga o preço de realmente não atingir os seus objetivos ou ser realmente bom em alguma coisa. Exatamente. Muito legal. Bom, então nós começamos o podcast falando que os hábitos, eles têm uma função primordial, que é economizar energia, automatizar determinadas funções para economizar energia. Eu vou citar aqui, daí a gente vai estar lendo o livro para o podcast do quarto episódio dessa série, da 5ª temporada, que é o Hábitos Atômicos. Pelo que eu me recordo, eu já li esse livro há um tempo, tem uma hora que ele fala assim, se você quer começar a correr, se quer criar a disciplina de correr, de se exercitar, ele falou, já durma com a roupa de ginástica. É incrível essa sacada. Por quê? Porque se você quer criar um hábito novo, você tem que entender que você não vai criar apenas um hábito novo. Você vai ter que colocar esse hábito no lugar de outro hábito. Qual é o outro hábito? O que você fazia antes quando você acordava? Bom, agora você vai ter que acordar e correr. Então ele diz, durma com a roupa de ginástica, porque senão você vai ter que escolher a roupa, escolher o tênis, e tudo isso vão criar oportunidades para você desistir. Então olha que legal, você tem várias sacadas para você ir construindo novos hábitos, lembrando que os hábitos antigos, eles nunca deixam de existir. Isso é uma sacada muito legal. Tá nesse outro livro do Poder do Hábito, em que cientistas hoje estudam e comprovaram que o hábito ele continua lá, sempre vai estar lá. Então a pessoa que fumou e ela parou de fumar, o hábito de fumar tá lá, só que ela colocou outro hábito no lugar. Mas qualquer vacilo, qualquer deixa, o hábito aparece de novo. Então que você... é prazer, né? Exatamente. Tá associado ao prazer. Então isso é muito legal. O Vilmar tem uma história muito bacana de como ele mudou a estrutura corporal dele, como ele mudou a saúde dele, como ele tá vivo até hoje, que já era pra ele estar morto. É verdade. Muito tempo, é verdade. O cara tomava 32 remédios, eu vou exagerar nos números. Ele tomava remédio de pressão, ele tomava remédio para dormir, tomava remédio para ficar acordado, tomava remédio... Tudo isso. A cardiologista dele disse, cara, se você quer acompanhar o crescimento da sua filha, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar seus hábitos. E aí o cara tá aqui até hoje. É isso aí. Eu comecei... eu criei um hábito, mas um hábito... Agora vem aquela parte do... Senta que lá vem história. Esse é só para os antigos que vão se ligar no gancho. Mas eu tinha um hábito que era sair sempre para beber. Né? Eu tinha esse hábito, eu gostava de sair com a galera, a gente tinha lá o happy hour, tinha o clube do whisky, a gente sentava e bebia. E eu tinha muito aquele lance de o melhor whisky, fazer degustação, cerveja e tal.
E nessas idas eu comecei o The Rose Method, porque eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida, eu tinha que mudar o comportamento, eu tinha que mudar meus hábitos, eu tinha que inserir uma rotina diferente. E quando eu acrescentei o método na minha vida, era numa quarta-feira. Então eu tinha aulas todos os dias, todas as quartas-feiras lá em São Paulo. E quarta-feira eu coloquei propositalmente porque era o dia do Clube do Whisky. Mas aí você se engana quando você acha que você consegue mudar alguma coisa sozinho, né? Você tem, como eu falei antes, você tem todas as pessoas que te cercam, todo o contexto em que você está inserido. O que aconteceu? Meus amigos mudaram o dia do Clube do Whisky. Então, eu tinha lá, eu falava, quarta-feira eu vou fazer uma atividade saudável para mim, eu vou estar inserido num contexto de pessoas que têm uma mentalidade diferente e pronto, meus amigos mudaram o Clube do Whisky. Isso é um sinal bacana, porque, né, são amigos de verdade, né, tem todo aquele carinho e tal, mas aquilo não contribuía para a minha saúde de modo algum. Depois, o que eu fiz? Eu inseri a corrida também. E aí isso foi minando os tempos que eu tinha para frequentar o Clube do Whisky. É óbvio, né? Você vai ter que pagar o preço por isso, né? A Fer falou de pagar o preço quando você quer fazer um monte de coisa, mas quando você muda alguma rotina, as pessoas ao seu redor te acham estranho. Por que você mudou? Por que você não quer mais beber com a gente? Não Eles gosta levam pro mais lado deles? pessoal. E dane-se se você morrer. Mas o importante é você estar junto, né? Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso. O Malachini falou aqui, você quer correr, já durma com a roupa de corrida. Eu acrescentei, quando eu li esse trecho do livro, o Malachini tinha mencionado na época, quando eu comecei a corrida, além disso, eu tinha o hábito de não olhar o clima como estava lá fora. Eu olhava só a temperatura, quanto está de temperatura, para saber se eu ia de manga comprida ou não. Mas se eu abrisse a janela e estivesse chovendo, eu não ia sair para correr. Não faz sentido, é loucura. Agora, se você não está vendo, a hora que você está lá embaixo já no prédio, você fala, agora já que eu estou aqui, eu vou sair para correr. Já que está frio, eu vou correr para esquentar. Então, não olhe como é que está o clima, saia para correr. Então, isso ajuda. Essa história é muito legal. Em episódios antigos, o Vilmar conta ela de forma mais detalhada até e tudo, mas hoje a gente fala brincando e rindo, mas verdadeiramente o cara tomava um monte de remédio, a cardiologista dele. O que ele precisou fazer? Claro, teve a decisão, mas ele teve que substituir hábitos. Tem que lembrar do seguinte, o nosso cérebro ele não consegue, ele não tem essa capacidade de distinguir um hábito bom de um hábito ruim. Não tem, ele não vai entender o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim, porque o cérebro, a função dele é o quê? Economizar energia. Então, se você chega em casa, se joga na frente da TV, fica assistindo série, comendo pizza na frente do no sofá, na frente da TV, comendo chocolates e dormindo às 2 da manhã para ter que acordar atrasado para trabalhar, você faz isso rotineiramente, seu cérebro vai pensar o quê? Cara, beleza, vamos automatizar tudo isso, vamos fazer a pessoa nem pensar nisso, porque de fato é o que está acontecendo, então economiza energia. Então, o cérebro ele não vai separar o que é um hábito bom do que é um hábito ruim. Desde que esteja trazendo prazer para a pessoa. Exato, porque a gente sempre vai ou em busca do prazer ou da dor, né? Fugir da dor. Ou em busca do prazer ou fugir da dor, a não ser que a dor seja o prazer. Aí o cara, né, lascou, mas é muito legal isso de entender que você vai ter que criar deixas, então é interessante perceber isso. Como que a gente cria um hábito? A gente cria uma deixa, daí depois da deixa vem a tal da rotina, e a recompensa. Qual é a recompensa? Toda vez que você quiser colocar um novo hábito em sua vida, você tem que pensar nisso, que você tem que ter uma deixa, que é um estímulo, aí você vai ter o hábito em si, que é a rotina, no caso do Vilmar correr, e a recompensa. Quanto mais você entender que você tem que atrelar essas pequenas recompensas e essa deixa, mais fácil vai ser você colocar um novo hábito na sua rotina, tá? E é isso, não adianta você saber conscientemente, você sabe que aquilo está te levando para o buraco. Não adianta. As pessoas que fumam sabem o malefício do cigarro. Ninguém é burro. Todo mundo sabe. Mas o prazer ele é muito mais forte do ato, né? Depois a pessoa fica lá fedendo o cigarro, ou a pessoa fica com aquele sentimento de culpa. Mas durante o ato traz um prazer muito grande para a pessoa. O Malachini falou eu comia pizza 3 vezes por semana. O Malachini nunca se preocupou em emagrecer ou ter saúde, ele já tinha.
E comer pizza para ele não faz diferença. Agora, tem 2 casos interessantes de amigos que fazem academia de forma constantemente. Eu tenho um amigo que ele gosta de malhar, mas ele não é o nuvem, né? Ele gosta, é um cara forte. Ele não come um pão de queijo, cara. Ele é extremista. Ele Parece não... a Fer. É tipo a Fer, né? Não. É. Mas ele é extremista. Ele falou assim: não, eu não como pão de queijo porque eu tô buscando um objetivo específico. E uma amiga que ela malha um monte e ela só tira fotos dela comendo doce. Ela comendo sorvete, aquela coisa. Ela fala: eu não vou postar o que eu faço lá nos bastidores. O meu objetivo aqui é causar inveja nas amigas. Então tá tudo certo. Lembrando que o Vilmar falou de rotina, eu brinquei que a Fer chegava para fazer aula aqui às 7 da manhã com uma cestinha de pão de queijo já assada. Já tinha acordado mais cedo para assar o pão de queijo para chegar aqui depois da aula a gente ter pão de queijo fresquinho. Mas a Fer é uma pessoa que quem acompanha ela nas redes sociais tudo percebe que ela treina muito, ela tem essa disciplina de treinar, essa constância de treinar. Ferzinha, você consegue perceber que em alguns casos o teu treino já é um hábito e se você não fizer um dia, Fer, o que acontece? E aí? Isso é muito engraçado. Porque eu não tinha, e aí entra o autoconhecimento também que eu tô sempre frisando. Eu não tinha essa percepção de que eu me tornei uma pessoa com hábitos e disciplinada. Até eu parar para observar a minha rotina. E realmente, eu raramente falho os meus treinos, porque é algo que entrou na minha rotina. Virou mesmo um hábito, porque eu me propus a fazer disso um hábito. E eu acho que eu entro muito nessa visão de que você tem que ir lá e fazer, não pensa muito. Vai e faz. E é interessante notar que, assim, em alguns momentos eu me permito não fazer por um dia. Por exemplo, até essa semana postei, inclusive, no meu Instagram, que eu eu tive que abortar o meu treino porque eu fui dormir muito tarde, porque um vizinho estava com a TV muito alta, eu não consegui dormir. Então, me atrapalhou o sono e eu achei que naquele momento era melhor dormir um pouco mais do que treinar. Mas o fato é que esse até é um grande erro que as pessoas cometem quando elas estão tentando implementar hábitos. A pessoa falha um dia e acha que tudo bem. Tá, no dia seguinte eu tenho controle da minha mente e eu vou conseguir retomar a ação. Só que não. É muito isso, assim, de substituir as ações. O nosso cérebro está muito acostumado a um determinado padrão. Ele já está acostumado em não gastar energia em fazer aquilo. Então, se você deixa de treinar por um dia que seja, no meu caso, né? O meu cérebro tende a entrar de volta naquele padrão antigo de não querer ter esse esforço de ir lá e me exercitar, porque, querendo ou não, ficar em casa é mais recompensador, né? Em termos de, sei lá, de capacidade cerebral mesmo, é mais fácil, né? Me acomodar. Então, isso é um grande equívoco que eu percebo, assim, que se você começa a falhou um dia, ok, também não vai se martirizar, não vai cortar os seus pulsos, porque, meu Deus, eu falhei o meu hábito, a minha rotina. Ok, falhou, acontece, ou voluntariamente escolheu por perder aquele dia de hábito, mas tente, no dia seguinte, não falhar. Porque o segundo dia vai reforçar essa sua falha. Daí você começa a criar o hábito de que tudo bem falhar, faltar, de que tudo bem falhar, de que tudo bem atrasar, de que tudo bem não Exato. pagar a conta na data, de que tudo bem... E aí pronto. E daí você já quebrou a sua própria autoconfiança de que você consegue manter as suas palavras, né? Então você se dispôs a fazer aquele hábito, você está construindo essa sua autoconfiança de que sim, eu disse que eu vou fazer e eu faço. Se você falha uma vez, você já vai minando essa autoconfiança, o que facilita com que você realmente quebre todos os dias esse Quer hábito. ver a gente levar a pedrada? Se a gente trouxer aqui que as academias elas ganham muito com isso. Porque a pessoa ela começa a fazer um programa de treinamento e depois ela falha um dia, daqui a pouco ela deixa de ir, só que ela continua pagando. Já pagou o pacote, enfim. As academias vivem muito acreditando que você vai falhar, senão elas viveriam entupidas. Não teria como matricular mais alunos, né? Agora, se você olhar para um atleta de ponta, um medalhista, essa pessoa, quando ela deixa de treinar um dia, e pode ser por qualquer motivo, até por uma decisão própria, ele perde... É como se ele tivesse, comparativamente, é como se ele tivesse voltado uma semana
no que ele já tinha conquistado. Uma semana. Pensa. Então você deixa de treinar um dia, você está no mesmo patamar que uma semana anterior. Um dia. As pessoas comuns que vão para academia só no verão, para se preparar para o próprio verão, que ninguém quer ir no inverno, essas pessoas, quando elas estão sempre recomeçando, é sempre um esforço hercúleo para recomeçar. Porque imagina, deixou de treinar um ano praticamente, né? E nunca chega na fase automática do hábito, Não, né? Porque ele não dá vira tempo. um hábito. Exatamente. Fica gastando mais energia tentando implementar e nunca consegue. E gera esse resultado de fracasso. É até pior, na verdade. A nossa ampulheta mágica do tempo está nos sinalizando que está na hora de você curtir esse vídeo, compartilhar, assinar o canal do YouTube, seguir o Vilmar no Instagram. Qual é o seu Insta, Vilmes? V Duarte Pro. E a Ferzinha? @ferfilipose. E eu, malakini.dias. Vamos nessa. Entrando na reta final desse episódio, somos um amontoado de hábitos. Vamos dar algumas dicas e potencializar. Então, vamos virar nossa ampulheta de novo aqui. Tarararararara. Tem algumas coisas muito legais pra gente ajudar. Então, você entender. Primeiro, entenda que, sim, uma grande parte de tudo que você faz no seu dia são hábitos automatizados e cabe a você prestar atenção. Entra a deixa da Ferzinha, autoconhecimento. Quais são os hábitos que você quer substituir? Acho que essa é a grande sacada. Quais são os hábitos que você quer substituir? A partir desse momento, vou substituir pelo quê, né? E aí você tem que decidir qual é o hábito que você vai colocar no lugar daquele. Você não vai ficar sem fazer nada. Se você der brecha, o hábito vai estar lá. Lembra? Os hábitos não somem. Então você tem que colocar algo no lugar, você tem que substituir. Uma das coisas que ajuda muito as pessoas a mudarem de hábito, porque o ser humano é uma praga, uma desgraça mesmo, e a maior parte é um bando de enche-mundo. O que faz a gente geralmente mudar de hábito? Uma crise. Uma crise é algo... Tanto tem um capítulo aqui no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é o seguinte, ele coloca o poder das crises para a mudança de hábitos. Porque geralmente quando a gente passa por uma crise... O Vilmar estava numa crise. A cardiologista falou, cara, você vai morrer, você não vai ver sua filha crescer. Uma crise de saúde. Às vezes é uma crise, foi mandado embora, a empresa está entrando em falência. Ou uma crise ao contrário, né? Nossa, você foi promovido. Uau, você foi promovido. Gerou uma crise. Por quê? Porque agora você foi promovido, você vai ter que mudar os seus hábitos que você tinha antes, da maneira como você trabalhava, porque agora o teu cargo, ele exige outras habilidades. Então, gerou uma crise. Então, todas as crises, sejam positivas ou negativas, elas vão gerar necessariamente algumas quebras de padrões e você vai ter que implantar novos hábitos. Então, uma boa dica é arranje uma boa crise. Arranje uma crise que você vai mudar os seus hábitos, né? Entra numa crise de perda, que você quer mudar seu peso e você vai mudar. Então, acho que nós temos que entender que, às vezes, precisamos de um sacode. Você ficar esperando, nossa, um dia eu vou implementar o hábito de treinar todos os dias, um dia eu vou implementar o hábito de ler 10 páginas por dia. Não vai acontecer, você vai ter que começar agora. E também tem o lado oposto, né? Agora, observando essa mesma moeda, tem o outro lado dela também, que às vezes você conseguiu desenvolver hábitos legais. Tá treinando todos os dias e aí vem uma crise. A tendência é que nessa crise também você acabe deixando os hábitos de lado, porque você precisa... Em tese, né, as desculpas que a gente se dá é que a gente precisa daquele tempo de recuperação, tempo de, nossa, sim, preciso me recuperar, mas na verdade, talvez a saída seja justamente você conseguir manter essa sua rotina de hábitos, porque são eles que vão te fazer sair mais rápido de uma crise. Você vê muito isso na jornada do herói, nos filmes, né? Que o camarada, ele é uma super pessoa, ela tem super habilidades, e ela tá num momento todo quebrado, bebendo, enchendo a cara, que não sei o quê, e de repente aparece algo que exige aquelas habilidades que ele tem para salvar o mundo, salvar o planeta. E o camarada se esforça para não sair daquele hábito, né? Então, essas crises realmente ou te levam para cima ou te destrói. Então, se prepare. Tem uma parte muito legal do livro que nós estamos aqui na equipe do podcast lendo esse mês, que é o livro Hábitos Atômicos. E logo no início do livro ele dá umas dicas muito bacanas. E uma dica, então, que eu quero deixar para finalizar aqui, a questão de como somos um amontoado de hábitos. A gente acabou entrando nesse viés de hábitos bons, hábitos ruins, evite grandes mudanças, porque as grandes mudanças elas consomem muita energia.
Então, atualmente, quando você vai estudar ali o quanto combustível um foguete gasta para decolar e levar um satélite para a órbita, o estudo é o seguinte: ele gasta muito mais combustível para sair do chão do que em todo o restante da trajetória até colocar o satélite em órbita. O que isso quer dizer? Para sair da inércia, você gasta muita energia. Então, para você criar um novo hábito, se você falar, não, agora eu vou ler um livro por semana, um livro por mês. Cara, é muita energia. Seu cérebro ele vai fazer tudo o que for possível para boicotar isso. Por quê? Porque o cérebro quer economizar energia. Então, dica, comece com algo muito pequeno que o dispêndio de energia seja um pouquinho. Uma página por dia. Pronto! Você vai criar esse hábito de ler uma página por dia. Depois ficou fácil, 2, 3. Mas a dica do livro do Hábitos Atômicos é isso, é você melhorar ou criar rotinas pequenas. Porra, cara, ele diz no livro o seguinte, que é 1%. Você melhorar 1% ali, a qualidade do que você está fazendo, 1%. E aí você vai melhorando 1% na sua alimentação, 1% na hora que você acorda, 1% no estudo. Aí você, quando você viu no fechamento do mês, cara, 1%. Você melhorou um monte. Exato, 1%. Cara, porque eu sinto que a maior dificuldade nossa aqui, mas também de quem está nos assistindo ou escutando é isso, nós queremos mudanças muito brutas, imediatistas, né, Ferzinha? Sim, resultados grandiosos. E na verdade é isso, porque você não consegue perceber, mas se você mudar 1 grau, 1 centímetro, você a médio e longo prazo, você mudou sua vida drasticamente. Então, se você pegar no podcast passado a gente deu o exemplo do avião lá, que mudou 1 grau para cá, 1 grau para lá, e aí os comandadores, quem fica na torre de comando de voo percebeu que aquele zigue-zague não era comum e percebeu que o avião estava sendo sequestrado. Depois volta no podcast antigo para você saber o que nós estamos falando. Mas o que ele fez? Ele fez uma mudança tão sutil que quem estava no voo não percebeu. E às vezes é isso, você embarca num cruzeiro e o piloto lá, o capitão, na verdade, do cruzeiro, ele muda 1 grau o leme, você não percebe. Quem está dentro do cruzeiro não percebe, mas no final do trajetório chegou em outro continente. O que ele mudou? 1 grau. Então, às vezes, a gente fica querendo grandes mudanças, o que a gente precisa é simplificar e entender que se você uma grande mudança consome muita energia. Consumindo muita energia, o seu cérebro vai lutar contra. Seu cérebro lutando contra, você já perdeu, porque o seu cérebro é que manda. E vocês trouxeram aqui uma sacada fantástica. Nessa mudança pequena, se você entender que o que você está fazendo é associando um hábito com outro, como por exemplo a comida e o seriado, tenta mudar a raiz. O que te leva a comer mais? Ou o que te leva a ficar sentado à toa 3 horas na frente da televisão? O que te leva àquilo é o gatilho. Muda ali, muda antes. Ou, você quer mudar uma coisinha simples, coloque espinhos nas suas almofadas fofas na inércia. Nunca mais você vai sentar lá. Isso aí. Olha que dica boa essa do Vilmes. O oposto também é verdadeiro. Então, se para você criar um hábito, você tem que facilitar o processo, como a gente tem o exemplo de dormir já com a roupa de ginástica, se você pode ir para o lado oposto. Cara, vou dificultar aquele hábito que eu quero mudar. Então, tem uma dica que é, se você chega em casa e sempre liga a televisão para assistir série, você tira as pilhas do controle remoto. Existe um estudo que se você dificultar em 20 segundos a ação, o seu cérebro já arranja outra coisa para fazer. Então você é louco. Como nós somos volúveis, até o tempo para você também entrar no modo cognitivo, né? Daí você vai pensar e vai sair da automatização. Então você tira as pilhas do controle remoto. Ah, mas eu uso o Alexa. Chega em casa e fala, Alexa, liga a TV. Não, então despluga a Alexa. ou você coloca que você tem que falar uma frase em mandarim para que ela... coloca uma coisa difícil, porque aí o seu cérebro fala, não, você nem percebe, mas seu cérebro ele quer economizar energia. Então você tem esses 2 processos, ou você facilita, quer aprender a tocar violão, já deixa o violão aberto, senta dentro da capa, afinado do lado do sofá, ou você dificulta, ou você facilita ou dificulta, fica essa sacada aí. Show. É isso, galera, siga a gente, dê o joinha. Vral! Se você gostou, comente compartilha. E compartilha. Manda para o máximo de pessoas possível. E nos vemos no próximo episódio. Vral. Até mais. Até. Vral. 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 Vai.